Minha nora riu quando entrei no casamento sozinha, mas um estranho entrou. Eles congelaram. Eu sou Viviane Lacerda. Faz muito tempo que esse nome significou alguma coisa. Apenas uma manchete desaparecendo em algum jornal velho. Hoje em dia vivo tranquilamente nos arredores de Petrópolis, cercada por lavandas e manhãs ensolaradas. Meu filho Jonas é gentil. Tão gentil que muitas vezes parece fraqueza. Rebeca, minha nora, é afiada, ambiciosa e acredita firmemente que o passado deve ficar para trás. Apenas Graziella, minha neta, é a única luz que ainda me prende a este mundo. Escolhi o silêncio por anos, até o dia em que recebi o convite de casamento da Grazi. Um cartão pequeno, mas suficiente para me lembrar. Algumas coisas, não importa quanto tempo passe, não ficam enterradas para sempre. Se você já sofreu em silêncio, se você já deu tudo a alguém apenas para ser silenciosamente esquecida, então talvez, apenas talvez, você me entenda. Fique comigo. Ouça esta história e talvez, na minha voz tranquila, você ouça ecos da sua própria. Alguns convites não são escritos com tinta. São escritos na memória. E quando Grazi me enviou aquele cartão de casamento, eu sabia que tinha que ir silenciosamente, exatamente como vivi e como fui silenciosamente esquecida por toda a minha vida. Sentei-me na minha pequena cozinha, o cartão repousando sobre uma mesa de madeira desgastada pelo tempo. A luz do sol da manhã filtrava pela janela, caindo suavemente sobre a letra delicada de Grazi. Ela ainda escrevia com cuidado, exatamente como a ensinei quando era uma garotinha. Lá fora, o jardim de lavanda estava em plena floração. Preparei para mim um bule de chá preto, da mesma forma que faço há décadas. O bule de porcelana branca tinha uma fina rachadura perto do bico, mas eu não suportava jogá-lo fora. É uma das poucas coisas que restaram dos dias em que esta casa ainda ecoava com risadas. Peguei o jornal O Globo. Meus olhos passaram pelas atualizações do mercado e empresas em ascensão. Grupo Siqueira Empreendimentos. Esse nome não fazia mais manchetes como antigamente. Dobrei o jornal e o deixei de lado. Os dias de glória, agora apenas uma brasa silenciosa. Certa vez, eu liderei o Grupo Siqueira. Naquela época, as pessoas na Faria Lima pronunciavam o nome com respeito discreto. Eu o construí do zero, tijolo por tijolo. Mas quando Jonas cresceu, quando vi as rachaduras se formando em nossa família, eu me afastei. Não porque falhei, mas porque entendi que às vezes uma mãe tem que escolher entre um império e os filhos que um dia embalou nos braços. O telefone tocou. O toque era simples e familiar. Atendi. Oi, mãe. Era a voz de Jonas, sempre um pouco suave demais, como se tivesse medo de ocupar espaço, até mesmo em sua própria casa. Só queria te lembrar do casamento da Grazi. Está quase tudo pronto. Deixei-o falar enquanto meus olhos vagavam para o jardim. A lavanda florescia audaciosamente, seu perfume doce e constante na luz. Pequenas flores desabrochando em cachos, pacientes do jeito que sempre fui. E, por favor, não se vista de forma muito exagerada. Jonas terminou sem jeito. Então outra voz interveio, mais clara, mais fria. Use algo simples, Dona Viviane, disse Rebeca. Ela sempre falava corretamente, mesmo sendo cruel. É o dia da Grazi. Não queremos ninguém tirando a atenção dela. Fiz uma pausa antes de responder, minha voz calma. Claro, eu me lembro. Eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Rebeca, com seus terninhos sob medida, suas reuniões, seus carros novos e coquetéis para os quais nunca fui convidada. Ela me via como uma sombra seguindo atrás de sua família perfeita, uma relíquia que era melhor não mencionar. A ligação terminou sem um adeus. Coloquei o telefone na mesa e respirei fundo. O cheiro de chá misturava-se com a lavanda vinda da varanda. Momentos depois, uma vibração suave.
uma mensagem de Rebeca. Por favor, lembre-se que este é o dia da Grazi. Não chame atenção para si mesma. Sem ponto de exclamação, sem calor. Apenas uma ordem fria e clínica. Eu não respondi. Encarei a tela brilhante por um longo tempo, depois deixei-a apagar. Servi mais chá, meus dedos traçando a borda rachada do velho bule. Lá fora, o sol subira mais alto. Sua luz dourada derramava-se pela varanda branca desgastada como mel morno. Deslizei a porta de vidro e saí. O assoalho rangeu sob meus pés. Sentei-me na cadeira de madeira desbotada e olhei para o meu pequeno jardim. A lavanda balançava suavemente na brisa. No canto, havia uma pequena mesa de chá. Sobre ela, um livro de capa de couro gasto e um copo de limonada com hortelã, ainda frio ao toque. Houve um tempo em que estive em grandes palcos, aceitando prêmios prestigiosos sob luzes brilhantes. Jantei com pessoas poderosas, apertei a mão de homens que nunca acreditaram que uma mulher como eu pertencesse a qualquer lugar que não fosse os bastidores. Mas ninguém nunca soube que eram manhãs como esta que eu mais desejava: silêncio. Uma xícara de chá quente, luz do sol suave e o cheiro de lavanda no ar. Fechei os olhos e deixei o sol acariciar meu rosto. As rugas perto dos meus olhos não eram apenas da idade. Eram cicatrizes gravadas pelo tempo, um corte silencioso de cada vez. Houve um tempo em que pensei que poderia manter uma família unida com as mesmas mãos que construíram um império. Mas Jonas cresceu e se afastou, achando que era o melhor. Então veio Rebeca, confiante, bonita, ambiciosa e distante desde o início. Nunca fui convidada para a ceia de Natal na casa deles. Nunca me perguntaram sobre nada que importasse na vida de Jonas. Os presentes que enviei para Grazi sempre foram recebidos com olhares estranhos e os lembretes quietos de Rebeca. Obrigada. Mas a Grazi prefere coisas mais modernas agora. Mas Grazi era diferente. De vez em quando, ela me enviava bilhetes escritos à mão, pedia ajuda para escolher um vestido, perguntava sobre minha receita de torta de maçã de natais há muito passados. Coisas pequenas, mas suficientes para me fazer sentir que eu não tinha desaparecido completamente. Virei o cartão de casamento, li suas palavras novamente, escritas com tanto cuidado. Espero que você esteja lá. Quero que me veja entrar neste novo capítulo. Sorri suavemente, um sorriso que ninguém veria. Algumas presenças não precisam de anúncios. Eu sabia que iria para ser lembrada à minha própria maneira. E finalmente o dia chegou. Parei diante do espelho, ajustei a aba do meu chapéu e sussurrei para mim mesma, calmamente, como sempre. Algumas feridas não sangram. Elas permanecem silenciosas, tão profundas que até um olhar passageiro pode fazê-las doer tudo de novo. Entrei no jardim à beira-mar, onde a recepção do casamento já estava montada. Ninguém se virou. Ninguém me cumprimentou. Sob o sol suave da tarde, os velhos carvalhos projetavam sombras gentis sobre longas mesas cobertas com linho branco impecável. Vestidos de coquetel em tons pastéis brilhavam na luz. Ternos de linho passavam como parte da brisa do oceano. Eu usava um vestido longo azul acinzentado, simples, modesto. Um chapéu de aba larga sombreava metade do meu rosto. Uma velha bolsa de mão marrom presa sob o braço. Sem joias, sem perfume, apenas uma figura quieta entre o ruído polido. O buffet se estendia com clássicos sofisticados, churrasco defumado, salpicão em tigelas de porcelana branca e um bolo de casamento em camadas coberto com creme de manteiga de baunilha, adornado com pequenos ramos de lavanda. O ar estava denso com o cheiro de carne assada e doçura recém-assada. Taças tilintavam, risadas ecoavam e, em algum lugar no meio disso, o som agudo da ambição mascarada de polidez. Caminhei devagar pelo caminho coberto de pétalas, os olhos examinando a multidão. Alguns olhares se voltaram para mim, breves e indiferentes. Ninguém falou. Rebeca se destacava, é claro,
num vestido vermelho profundo abraçando sua silhueta. Joias brilhando ao sol. Ela estava no centro de um grupo, sorrindo apenas o suficiente para parecer graciosa, mas nunca perdendo aquele controle posado. Jonas estava ao lado dela, rígido em seu terno sob medida, como um acessório que ela trouxe junto. Ouvi parte da voz de Rebeca, nítida e ensaiada. Meu marido e eu somos diretores jurídicos do grupo Siqueira Empreendimentos. É uma empresa familiar, sabem? Estamos orgulhosos de continuar sua tradição e crescimento a longo prazo. Acenos educados, alguns murmúrios de elogio. Ninguém perguntou mais, ninguém mencionou quem a construiu. Parei perto da borda do jardim, escolhendo um assento meio escondido atrás de um aglomerado de orquídeas. De lá, eu podia ver o pequeno palco sob uma árvore larga, fileiras de cadeiras alinhadas perfeitamente para a cerimônia. Ninguém se aproximou de mim. Ninguém ofereceu um assento. Aquela velha sensação de vazio se instalou no meu peito novamente, familiar e gasta como a mesa da minha cozinha. Fiquei quieta, uma mão descansando suavemente na minha bolsa, com medo de que até um pequeno movimento pudesse me fazer sentir mais deslocada em todo esse esplendor polido. Então, uma mão tocou meu ombro suavemente. Viviane? A voz era gentil, tingida de surpresa. Eu me virei. Eveline Barros. Depois de todos esses anos, seu cabelo prateado preso para trás com cuidado, vestindo um vestido de linho creme. Ela sempre foi assim, simples, gentil, perceptiva. Oh, céus, é realmente você, Eveline sorriu inclinando-se. Não te reconheci no começo. Você não mudou, Viviane. Retribuí um leve sorriso. Ainda a mesma, apenas mais quieta agora. Apertamos as mãos levemente. Eveline sentou-se ao meu lado, seus olhos examinando a cena diante de nós, depois parando em Rebeca. Ela é bonita, disse Eveline, seu tom afiado apesar das palavras. Mas não acho que me importo muito com essa atmosfera. Eu não disse nada. Do outro lado do gramado, a voz de Rebeca continuava uniforme e orgulhosa. E mesmo com um mercado volátil, preservamos os valores que nossa família incutiu desde o início. Tomei um gole do meu chá, deixando o amargor quente florescer na minha língua. Ninguém perguntou sobre Viviane Lacerda. Ninguém se lembrou da mulher que um dia esteve à frente da sala de reuniões, comandando o silêncio de homens de cabelos grisalhos. Grazi passou segurando um buquê de lavanda para as fotos. Ela olhou para mim, apenas um lampejo, e então, incapaz de se conter, estendeu a mão e apertou a minha. Rápido, quieto, invisível. Eu apertei de volta. Tão rápido, tão quieto. Ninguém notou, mas eu sabia. A festa continuou. Histórias de mercados e fusões, de vidas curadas e sucesso polido em camadas sobre cada mesa coberta de branco. Eu ouvia, mas não falava. Meu silêncio me envolvia como um xale, parte escudo, parte exílio. Eveline se inclinou mais perto, os olhos se estreitando. Eles esqueceram de você, não é? Ela perguntou suavemente. Eu apenas dei de ombros. Algumas perguntas não precisam de respostas. No palco, o mestre de cerimônias pegou o microfone e começou a apresentar os oradores. Rebeca subiu, seu vestido vermelho profundo em chamas entre os tons pastéis, microfone na mão, como um cetro. Obrigada a todos por se juntarem a nós, começou ela, a voz suave, ensaiada. Nossa família enfrentou muitos desafios e, graças à geração mais jovem, o Grupo Siqueira Empreendimentos continua a prosperar. Aplausos educados. Sentei-me imóvel, bebendo o resto do meu chá, os olhos vagando para o céu atrás das velhas árvores. Um gosto amargo persistia não apenas na minha língua, mas em algum lugar mais profundo. Eles podem ter me apagado da história deles, mas a história não me apagou. E através do brilho e do show, uma silhueta familiar apareceu no portão. Às vezes o passado não volta com barulho.
Ele só precisa de uma silhueta familiar. E de repente, o mundo esquece como respirar. Ninguém falou. As conversas pararam no meio da frase, como se alguém tivesse baixado o volume. A banda de jazz no canto continuou tocando, mas suas notas agora pareciam distantes, deslocadas. Tomás Siqueira. Eu o reconheci instantaneamente, embora tivessem se passado anos. Cabelos brancos como a neve, um terno azul marinho perfeitamente cortado, aquela velha bengala de ébano batendo firmemente contra a passarela de pedra. Ele caminhava devagar, sem pressa, como se o mundo só se movesse quando ele permitisse. Eu não estava surpresa. Eu estava esperando por ele. Perto do palco, os dedos de Rebeca apertaram a taça de vinho. Ela se virou para Jonas, sussurrando algo rápido e ríspido. Jonas apenas assentiu, olhos fixos no homem que acabara de chegar. Tomás não parou para cumprimentar ninguém. Sem apertos de mão, sem gentilezas. Ele caminhou direto em minha direção. Os olhos o seguiam, curiosos, confusos, inquietos. Eles não sabiam quem ele era, mas sabiam que aquilo não fazia parte do roteiro da tarde. Ele parou na minha mesa e fez uma leve reverência. Senhora Lacerda, disse ele, sua voz baixa, quente e clara o suficiente para todos os próximos ouvirem. É bom vê-la novamente. Foi apenas um cumprimento, mas ecoou como uma declaração. Dei um leve aceno de cabeça. E o senhor também, senhor Siqueira. Não precisávamos de mais. Tínhamos compartilhado momentos muito mais importantes. Reuniões privadas, jantares tarde da noite, onde empresas eram compradas e vendidas, dias em que um aceno de nós dois podia mudar a vida de centenas. Tomás enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou um envelope de marfim selado com cera vermelha. Ele o colocou diante de mim, sua bengala batendo uma vez suavemente contra a perna da minha cadeira. O que pertence a você, disse ele suavemente, sempre pertenceu a você. Estendi a mão, sentindo a textura áspera do envelope sob a ponta dos meus dedos. Não o abri. Não precisava. Algumas coisas não precisam ser lidas para serem entendidas. Rebeca não tinha se movido, mas sua expressão sim. O frio em seus olhos rachou em algo menos certo. Seu aperto na taça de vinho vacilou. Ela olhou para Jonas, depois para Tomás, tentando lê-lo. Grazi estava perto do palco segurando seu buquê de lavanda. Ela captou meu olhar e, por um momento, seus lábios se curvaram no mais leve sorriso. Ela entendeu sem precisar de uma palavra. Tomás virou-se para enfrentar a multidão, apoiando-se suavemente em sua bengala, a voz calma e medida. Se me permitem, disse ele, gostaria de honrar uma velha promessa. Ninguém ousou interromper, mas a tensão ondulava como uma corda esticada. Murmúrios surgiram, olhares de soslaio, sobrancelhas levantadas. A atmosfera prendia a respiração. Ao meu lado, Eveline agarrou a alça de sua bolsa de couro macio. Ela se inclinou. Viviane, o que está acontecendo? Eu não respondi. Simplesmente fiquei sentada, mãos no colo, o envelope descansando silenciosamente entre nós, como uma relíquia num altar onde eu nunca deveria ter tido um assento. Rebeca piscou rapidamente, depois marchou em direção a Jonas, sibilando sob a respiração. Ele parecia cansado, dividido. Aquele mesmo olhar que eu tinha visto 100 vezes, preso entre duas mulheres que ele nunca entendeu verdadeiramente. Tomás olhou para ela. Sem sorriso presunçoso, sem desprezo, apenas um longo olhar direto que via mais do que dizia. A banda de jazz mudou para uma balada lenta. Um saxofone solitário chorava em algum lugar ao longe. O vento do mar agitava as cortinas brancas amarradas ao arco do casamento, fazendo-as tremular como asas frágeis. Tracei o envelope com os dedos. Eu já sabia o que estava dentro. Velhas promessas, compromissos esquecidos, agora devolvidos inteiros. Tomás Siqueira não era um homem que quebrava sua palavra.
Eles podem ter me apagado da versão deles da história, mas a história não tinha. Às vezes, o passado não vem exigindo justiça. Ele simplesmente retorna para recuperar a dignidade. A verdade não precisa de um holofote. Ela espera silenciosamente até o momento em que pode falar por si mesma. Tomás Siqueira estava na frente do jardim, seus olhos varrendo a multidão silenciosa. Uma brisa do oceano agitava o ar salgado, trazendo consigo o murmúrio das ondas distantes. A banda de jazz desapareceu silenciosamente nos bastidores, suas notas finais desaparecendo na tensão que agora tomava conta da reunião. Eu permaneci sentada. O envelope que Tomás me dera ainda repousava na minha mão. O selo de cera vermelha, estampado com o antigo logotipo do Grupo Siqueira, parecia aquecer sob meus dedos. Ao meu lado, Eveline sentava-se rigidamente, agarrando a alça de sua bolsa, seus olhos fixos em Tomás com um olhar que continha tanto pavor quanto esperança. Ele levou o microfone aos lábios. Sua voz saiu firme, baixa e clara. Se me permitirem, gostaria de falar por um momento sobre história. A história do Grupo Siqueira Empreendimentos, o lugar onde estamos agora. Uma pausa. Você podia sentir a quietude se aprofundar. Até o tilintar de copos, de um canto distante, soava deslocado agora. Luzes de corda no alto lançavam um brilho suave através dos galhos, banhando o gramado em algo quase onírico. Mais de 40 anos atrás, disse Tomás, antes mesmo de o mercado nos notar, antes de o Grupo Siqueira ter um nome, houve uma pessoa que colocou o primeiro tijolo. Ele deixou o silêncio se estender. Não fui eu, continuou ele. Não foi nenhum dos senhores poderosos aqui hoje. Foi uma mulher que muitos de nós esquecemos, ou pior, nunca conhecemos verdadeiramente. Um burburinho percorreu a multidão, olhares trocados, sorrisos estranhos, postura tensa. Rebeca estava ao lado de Jonas, o rosto pálido, sua taça de champanhe ligeiramente inclinada, à beira de derramar. Tomás respirou fundo e falou a verdade em voz alta. Viviane Lacerda, fundadora do Grupo Siqueira Empreendimentos, a mulher que construiu sua fundação, que o moldou, que o guiou através dos anos mais incertos com resiliência tranquila. Sem aplausos, sem reação, apenas silêncio. Pesado, inegável silêncio. Eu não me movi, mas o peso dos olhares deles começou a se voltar para mim. A princípio curiosidade, depois surpresa, e finalmente algo como respeito, hesitante, mas real. Tomás continuou. Seu tom era calmo, mas resoluto. Ela nunca pediu reconhecimento, nunca exigiu um título, mesmo quando as pessoas presumiam que ela tinha se afastado. Ela permaneceu observando, guiando, nos mantendo no curso. Ao meu lado, Eveline exalou como se finalmente tivesse soltado algo que carregara por muito tempo. Ela se virou, me deu um pequeno sorriso, quieto e completo. Tomás olhou através do jardim mais uma vez, olhos tocando cada rosto. Sua voz baixou, mas carregava mais profundidade. Hoje, acredito que é hora de esses esforços invisíveis serem finalmente nomeados. É hora de a história dar a ela o que deveria ter dado há muito tempo. Ele baixou o microfone, depois estendeu lentamente a mão em minha direção, palma aberta, firme, solene. Senhora Lacerda, se fizer a gentileza. Eu não me levantei imediatamente. Deixei suas palavras se acomodarem no espaço ao meu redor. Deixei-as respirar. Do lado oposto do gramado, o mestre de cerimônias deu um passo à frente, voz calorosa e respeitosa. A pedido da noiva Grazi, gostaríamos agora de convidar a senhora Viviane Lacerda, a mulher que Grazi chama de sua maior inspiração, para compartilhar algumas palavras com o casal. Sem palmas, sem mudanças nos assentos, apenas um silêncio atordoado, não por desinteresse,
mas pela vergonha silenciosa de perceber de repente o que havia sido negligenciado. Levantei-me, meu vestido azul acinzentado balançou com o movimento, a bolsa de couro marrom ainda na mão. Caminhei em direção ao palco, um passo de cada vez. Rebeca congelou. Seu champanhe tremia, o líquido dentro captando a luz a cada tremor de sua mão. Jonas olhava com olhos vazios. Grazi sussurrou algo para a pessoa ao lado dela, mas não entendi. Alcancei Tomás. Ele me fez uma segunda reverência respeitosa, depois recuou, me dando espaço. Não toquei no microfone imediatamente. Fiquei em silêncio, deixando o peso do olhar deles se assentar. Sem sorriso, sem aceno, apenas eu, ainda firme e verdadeira. Então levantei o microfone e falei suavemente, mas com clareza. Eles pensaram que eu recuei porque falhei, mas a verdade é que nunca fui embora. E pisei no palco, trazendo comigo o silêncio de todos os anos que esqueceram que eu ainda estava lá. Algumas vitórias não precisam de fogos de artifício. O silêncio pode ser a forma mais alta de glória. Fiquei parada sob as luzes suaves do palco, sem nem mesmo levantar o microfone. O silêncio nos envolveu como uma cortina de veludo, afundando profundamente em cada respiração. Apenas o som distante do oceano permanecia, seu ritmo eterno, tocando silenciosamente por trás do que eu estava prestes a dizer. Pensei no dia em que recebi o convite de casamento de Grazi. Um cartão frágil, pesado com um peso não dito. Naquele dia, fiz uma promessa a mim mesma. Eu iria para ser lembrada à minha maneira. E agora, este era aquele momento. Deixei minha voz subir, quente e firme, não alta, apenas o suficiente para cada ouvido captar. A felicidade não é algo que nos é dado. É algo que construímos com dias de gentileza e escolhas silenciosas para fazer o que é certo. Nem um som se seguiu, sem risadas, sem sussurros, apenas escuta, profunda e reverente. Fiz uma pausa, deixando as palavras flutuarem pelo espaço entre nós, preenchendo as lacunas invisíveis entre pessoas que agora finalmente entendiam. Sorri gentilmente, lentamente, e me virei para encontrar um rosto familiar na multidão. Desejo para Grazi, a garotinha que um dia segurou minha mão, que construa sua própria felicidade, forte, silenciosa e duradoura. Não havia mais nada a acrescentar. Aplausos se seguiram, não altos, não espalhafatosos, mas firmes, sinceros, um acordo silencioso que nenhuma palavra poderia igualar. Inclinei a cabeça silenciosamente como havia chegado, sem necessidade de prender ninguém, sem necessidade de provar nada. Virei-me e desci os degraus rasos de madeira, meu vestido azul acinzentado roçando levemente no chão polido. Grazi esperava no final. Ela correu para mim, jogando os braços ao meu redor, uma estrutura pequena agarrando-se com força, como se tivesse medo de que eu desaparecesse novamente. Alisei seu cabelo castanho escuro sem dizer nada. O abraço, o toque, dizia tudo. Lágrimas brilhavam nos olhos de Grazi, mas seu sorriso brilhava radiante sob as luzes douradas e quentes. Eveline Barros aproximou-se também. Ela não me abraçou, não falou em frases longas. Ela simplesmente colocou a mão no meu braço e apertou gentilmente. Eu sempre acreditei em você, sussurrou ela, os olhos brilhando por trás dos óculos delicados. Nada mais era necessário. Rebeca estava à distância, as mãos penduradas ao lado do corpo. A taça de champanhe se fora. A multidão que antes a cercava se fora também, sem mais olhos admiradores, sem mais apertos de mão ansiosos. Ela estava sozinha, impressionante, mas à deriva na luz e na calmaria da brisa do mar. Jonas estava por perto, incerto, preso novamente no espaço entre o passado e o presente. Ele não disse nada, não fez nada. Mas Grazi, ela se segurou em mim como se eu fosse o único solo sólido que restava. E talvez eu fosse.
Tomás Siqueira deu um passo à frente, sua bengala batendo suavemente contra a terra. Ele parou na minha frente, inclinou-se ligeiramente. Viviane, apenas uma palavra, mas dentro dela respeito, reconhecimento. Assenti, nada mais. Ficamos lá na luz suave, no silêncio do oceano, deixando o barulho da festa passar despercebido. Ninguém podia tirar meu valor de mim, porque nunca dependeu dos olhos deles. Vivia em mim. E assim, quando a noite chegou ao fim, eu sabia que era hora de partir. Não para desaparecer, mas para começar de novo em um caminho só meu. Às vezes partimos não para esquecer, mas para lembrar o quão fortes já fomos. A estação ferroviária central tinha uma beleza tranquila e gelada naquela manhã. Longos bancos de carvalho alinhavam ambos os lados do saguão. A luz pálida do sol derramava-se através da névoa, assentando no chão de cimento úmido. Puxei uma pequena mala atrás de mim, suas rodas sussurrando através do piso gasto. Meu casaco bege me abraçava levemente, apenas o suficiente para o ar fresco da manhã. Bem à frente, as letras vermelhas no quadro de partidas piscavam. O trem para São Paulo. Grazi estava ao meu lado. Seu longo cabelo caía suavemente sobre os ombros, o rosto suave com uma tristeza que ela não conseguia esconder totalmente, mas ela sorria bravamente e seus olhos brilhavam mais com orgulho do que com tristeza. Vovó, disse Grazi, entregando-me um caderno de couro macio, marrom escuro, para você escrever os lugares que visitar. Eu o peguei, passando meus dedos envelhecidos sobre a capa. O couro era liso, ainda cheirava a papel novo. Seus cantos afiados e não dobrados. Você sempre sonhou em viajar pelo país. De trem, sussurrou Grazi. Agora é a hora, não é? Eu sorri. Não respondi imediatamente. Rebeca estava à distância, do outro lado dos bancos. Ela nos observava. Sua expressão presa em algum lugar entre a hesitação e o arrependimento. Ela não se aproximou, não falou. Suas mãos apertavam as alças da bolsa como se carregasse algo mais pesado do que qualquer bagagem. Jonas estava desajeitado ao lado dela, mãos enfiadas nos bolsos do casaco, olhos evitando os meus. Acenei apenas uma vez em direção a Rebeca, sem raiva, sem exigir desculpas, apenas um aceno suficiente para dizer: eu te perdoo. Sem precisar das palavras. O alto-falante estalou. Uma voz suave anunciou o embarque para a linha de São Paulo. As pessoas se mexeram. Malas rolaram. O som oco familiar da partida encheu a estação. Virei-me para Grazi, envolvi-a em um último abraço. Ela se agarrou com força, ombros tremendo. Não tentei confortá-la com palavras. Simplesmente a abracei. Um breve abraço quieto, profundo o suficiente para dizer tudo. Desejo a você uma jornada para se encontrar novamente, sussurrou ela. Soltei devagar, peguei a alça da minha mala e caminhei em direção à plataforma. Cada passo deliberado. O sol da manhã esticava minha sombra longa através do concreto úmido. A cada passo, eu deixava ir o peso, os anos, o que não precisava mais ficar. Não olhei para trás. Não porque esqueci, mas porque sabia que algumas coisas devem ficar para trás, guardadas em segurança na memória para dar espaço ao que está esperando à frente. No trem, encontrei meu assento perto da janela. Um assento simples, couro marrom gasto nos cantos, o cheiro de madeira e metal pairando no ar. Coloquei minha mala em cima, segurei o caderno de couro no colo. O trem começou a se mover. O mundo lá fora começou a deslizar. Telhados baixos, árvores verdes escuras, as bordas borradas de uma cidade que um dia chamei de minha. O vento salgado entrava por uma pequena fresta da janela, o cheiro do mar ainda persistindo. Abri o caderno. Na primeira página, a letra cuidadosa de Grazi. Desejo a você uma jornada para se encontrar novamente. Passei meus dedos sobre as palavras.
e na tinta dela senti sua voz, seus olhos, seu amor. Lá fora, o mundo se ampliava. Estradas secundárias, campos, cidades silenciosas, tudo esperando. Recostei-me no assento, fechei os olhos e deixei o ritmo do trem me levar para a frente. Às vezes, recomeçar é a maior recompensa para aqueles corajosos o suficiente para partir. O trem seguia, levando consigo uma mulher que uma vez escolheu o silêncio como seu companheiro de vida. Eu costumava acreditar que amor significava sacrifício, que amar os outros significava suportar silenciosamente. Até que aprendi isto. Se eu não me valorizar, então até o amor pode ser dado como certo. Como um velho cobertor que uma vez aqueceu uma casa durante invernos longos e amargos, apenas para ser dobrado e esquecido, uma vez que não é mais necessário. Se esta história tocou algo dentro de você, tire um momento de silêncio e lembre-se das gentilezas silenciosas que ainda escolhem existir apenas para você.